Olá, pessoal. Eu sou o João Leite. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Estamos dando continuidade à série Dicas do Coach. Hoje daremos início ao episódio de número 9. A teoria é diferente da prática. Lembrando, para você que talvez esteja chegando aí novo no canal, essa série ela é oriunda das experiências que eu tenho com os processos de coach ao longo desses mais de 5 anos, atuando exclusivamente com essa parte de desenvolvimento humano. Então, hoje nós falaremos sobre esse episódio, nessa situação que aconteceu, né, em algumas, sessões que eu tive, mas vou trazer um caso bem mais específico para a gente debater. Lembrando, não deixe de dar aquela força, assinar o canal, não deixe de clicar no sinetinho de notificações, assim você desobriga a sua mente de ficar se lembrando e o canal vai te alertar quando vier um novo conhecimento, um novo vídeo. E não deixe de compartilhar isso com pessoas com quem você gosta, se preocupe, que deseja que tenha um melhor desenvolvimento em sua vida. Ok? Fique comigo, vamos lá. É isso aí, galera. Então, hoje é o episódio 9. A teoria é diferente da prática. Qual foi a situação ocorrida? Estava fazendo um processo de coach com um executivo que tinha acabado de se aposentar, vinha de uma instituição financeira de grande porte, internacional. E beleza, né? O processo foi transcorrendo, tudo mais. E em dado momento de uma sessão, ele virou para mim, né, fazendo algumas perguntas em relação à postura dele enquanto líder, né, do trabalho. Ele falou: não, pô, cara, eu era que nem você assim, pô, inspirava as pessoas, conversava, direcionava, tudo fluía, as pessoas gostavam. Aí eu fui evoluindo: pô, legal, conta mais, assim, assado, legal. E aí, em um dado momento, né, eu virei para ele e perguntei: tá, tudo bem, agora me diz uma coisa, por que não é assim na sua casa? Você tem essa mesma postura? Você faz exatamente isso que você fazia quando você estava no seu trabalho, no seu emprego, orientando as pessoas, a equipe? Aí ele deu aquela retraída. E aí eu, né, fui conversar com ele ficou meio, né, sem saber o que dizer. E hoje o nosso bate-papo, aí, o nosso vídeo é justamente voltado para isso. Por que será que isso acontece? Né? É efetivamente uma pessoa muito bem instruída, né? Tanto culturalmente quanto em termos de conhecimento acadêmico, uma boa experiência de vida, já com uma certa maturidade, mas tem esse entrave. Né? Então, o nosso bate-papo hoje ele vai girar em torno dessa questão, dessa dissonância, dessa incongruência entre aquilo que a gente sabe, estudou, aprendeu, né? Ou aquilo que a gente, né, fala para as pessoas, né? Que acaba que aquele conhecimento teórico que a gente acaba expressando muitas vezes na palavra, mas, infelizmente, né, a gente não transforma isso em ações concretas. Vamos pegar exemplo, né, como é que isso enfraquece, né, os elementos que compõem o grupo. Vamos pegar um exemplo um nível maior, né, quando teve o julgamento de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O artigo 52 da Constituição ele é muito claro. Né? O presidente que fosse considerado, né, culpado pelo crime lá de responsabilidade, ou que tivesse sido julgado, né, ele deveria perder o cargo com inabilitação por 8 anos. Então, ele deveria ficar inabilitado por 8 anos para exercer o cargo público. Não tem de onde inventar a história que foi dividida, não tem. O artigo da Constituição é claro, né? A penalidade ela é única. E essa é a teoria, né? O que está na Constituição. Então, ali está a teoria. O que aconteceu na prática? Fizeram lá sei lá qual nome que a gente pode dar em relação a isso, mas, enfim, juntou-se os políticos do Senado com o ministro do Supremo que estava lá, vamos dizer assim, à frente desse processo, e fizeram aquilo que todo mundo já sabe, né? Esquartejaram lá o artigo da Constituição, não, ela vai perder aqui o cargo, mas não vai ficar inelegível, né? E fizeram aquele esqueminha lá, tudo certo. Isso gera o quê? Uma falta de credibilidade, tanto para a casa, né, de situação do Supremo, que tinha um ministro do Supremo presidindo aquele processo, aquela situação, quanto para os parlamentares que estavam nessa situação também.
Então, isso gera uma perda de credibilidade muito grande. Estou falando isso no nível maior, né, que foi um exemplo, vamos dizer assim, um pouco mais recente. Né? Então, a gente tem que ter atenção a isso. Agora, vamos trazer um exemplo positivo. Por que Jesus é tão lembrado até hoje? Por que a Bíblia, né, é o maior guia de conduta da humanidade já escrito até hoje? Por que ela ainda é o maior best-seller do mundo? Por quê? Porque Jesus foi bonzinho? Não. Porque ele falava de forma amorosa? Não é só isso. Porque ele vivenciou tudo aquilo que ele falava para os apóstolos e para as pessoas. Ele praticava tudo aquilo que ele professava para as pessoas. Ele não era um homem de teorias. Ele trouxe, sim, muitos conceitos, teorias, né? Sim, mas todas elas ele vivenciou. E o que trouxe a força dessa semente plantada aí há mais de 2000 anos atrás não foi a teoria, foi a prática. Muito provavelmente, se Jesus não tivesse vivenciado, né, dado exemplo de tudo aquilo que ele dizia, muito provavelmente boa parte disso, ou talvez até tudo, já estaria esquecido dos irmãos. Então vamos trazer isso agora para o nosso nível individual. Pegar essa situação que eu tive na minha sessão. Eu perguntei para ele, você sabe por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Ele falou, não. Porque dentro de casa você tem situações que afetam o seu lado emocional. Querendo ou não querendo, acabava que no trabalho você estava num ambiente, num cenário que você tinha uma certa estabilidade emocional. Você tinha uma boa base teórica, uma maturidade, uma experiência, e dado um cenário favorável, você conseguia fazer aquilo da forma como você tinha a teoria. Beleza? Esse é o caminho, vamos dizer assim, o mais fácil. Só que nem sempre é a forma como ocorre. Muitas vezes a gente tem situações, mudanças inesperadas, ou eventos que ocorrem que afetam o nosso emocional, geram instabilidade, geram ansiedade, geram medo, uma série de emoções, de sentimentos que vêm à tona, e isso prejudica a nossa capacidade de exercer aquilo da forma como a gente muitas vezes sabe fazer. E aí, em casa, ele tinha essas situações, que alguns conflitos, e ele não conseguia fazer aquela coisa evoluir que ele sabia fazer lá fora. E aí entra a pedra-chave do negócio, o gerenciamento das emoções. Por isso, eu indico a você, vai lá no meu canal, entra na série de inteligência emocional e assiste a aula 3. Está falando especificamente sobre autocontrole. Como é que você pode gerenciar melhor suas emoções, dar algumas dicas, alguns exercícios. É muito importante. Quando a gente assiste lá o vídeo do Almirante McRaven, o Almirante dos SEALs, que ele estava dando uma palestra, né, uma formatura em Austin, no Texas, e ele disse aos estudantes, na última semana, né, do treinamento dos SEALs, né, ele tem um mergulho que é o, vamos dizer assim, o mais cascudo, um mergulho noturno. Além do cara estar ali em mar aberto, né, e ter que possivelmente estar no risco ali de ser mordiscado por um tubarão, eles têm uma operação que eles têm que entrar debaixo do navio. E o que ele fala, aquele momento é o momento mais crítico, porque, querendo ou não querendo, você acaba tendo uma luminosidade, você está chegando perto do porto, você ainda tem uma luz da lua ou da rua, que gera um mínimo, né, de luminosidade debaixo d'água. Mas quando você entra debaixo do navio, eles têm que ir lá na quilha, você não tem, a visibilidade é zero, você não tem visibilidade. E aí o que ele fala, para piorar a situação, é um barulho ensurdecedor que é o motor do navio. E aí o que ele diz? Aquele é o principal momento onde o militar não pode perder o controle. Eles sabem que se o cara perder o controle emocional, se desesperar, nada do que ele absorveu no treinamento vai poder ser posto em prática. Ele vai se desestabilizar e não vai conseguir acessar isso.
E no caso deles, né, uma situação dessa, uma situação real, é a perda de vida dele, das pessoas que ele vai salvar, ou enfim, dependendo da operação que eles tiverem. Então, assim, é importante, né, duas coisas. Primeiro, nós refletirmos, né, sobre essa questão da teoria e da prática. Né? Isso influencia até mesmo a nossa capacidade de julgamento. Às vezes a gente julga muito o outro, mas acaba julgando por aquilo que a gente entende como um modelo teórico. Nossa, está errado, não pode ser assim, que absurdo. A questão é, você já vivenciou uma situação dessa? Você já passou por isso? Você já sentiu isso na pele? É diferente. Quando você está no meio da arena, o bicho pegando, é diferente de quando você está na sala de aula. Né? Aquela história, eu fiz durante muitos anos boxe francês, né? Na França se chama Savate, que era um boxe que foi originado no Porto da França. Né? Os marinheiros acabaram criando essa arte marcial para se defender. Então, assim, uma coisa era quando a gente treinava, né? Batendo no saco, quando a pessoa que só ficava lá em uma posição, você treinava. Você está descansado. Descansado no sentido seguinte, você não tem risco. Né? O seu cérebro não está preocupado que o oponente vai poder te dar um direto, te dar um chute, ou, enfim, ter um contragolpe. Então, você faz o movimento, né, para se defender, mas é muito mais para uma questão de postura e treinamento. É teórico. É diferente quando você vai para o ringue, que até o seu ataque ele tem que ser melhor refletido, porque um ataque ele pode gerar uma exposição. Você sabe que o oponente não vai ficar lá paradinho, né, que nem um saco, quando você estava treinando, na teoria. Então, aquilo que às vezes a pessoa olha, não, que eu estava treinando, que eu fiz assim, que eu dei o chute, lindo, maravilhoso. Só quando você vai para o ringue, a coisa é diferente. Aí, quando você está lá fora, você faz pirueta, né, da acrobacia e tudo mais. Mas lá no ringue, meu amigo, geralmente é o feijão com arroz que se faz. Porque se você for fazer pirueta, você está potencializando o risco do cara te dar uma porretada. E você não vai ter tempo de se defender. Então, essa é a questão. Né? A gente tem que refletir melhor sobre aquilo que a gente entende que é certo e aquilo que a gente efetivamente está fazendo. Eu sou católico, você é católico? Sou. Mas por que você é católico? Eu vou na missa todo domingo. Tá, mas ir na missa não faz ninguém católico. Ir na missa não vai dar créditos perante Deus para ninguém. Né? Aquela história. Então, eu fui na missa, pô, legal. Então, na verdade, você vai ser mais cobrado do que aquele que não ia, porque você tem acesso à informação, esclarecimento, que se você não praticar, você é mais culpado do que aquele que não tinha acesso à informação. A responsabilidade é maior. Então, ser católico não é ir à missa. Né? Ou ser espírita não é ir na reunião, na palestra espírita. É praticar aquilo que está na Bíblia. É praticar aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí se dá a evolução. Porque quando a gente está no campo da vida, as emoções estão juntas. As pessoas vão falar coisas que nos machucam, vão existir situações que vão gerar uma certa dúvida na gente, uma dificuldade, medo, vontade de desistir. E aí é que está a grande chave do desenvolvimento. Então, é até mesmo por isso, né, que se coloca que a gente não deve muito julgar as pessoas. Porque cada um tem uma vivência diferente. Cada um, muitas vezes, passa pelo mesmo aprendizado no sentido do conceito, mas de uma forma diferente. Então, passar pelas coisas da vida não é tão simples quanto aquilo que a gente estuda, quanto aquilo que a gente vê como teoria. Mas a evolução se dá através da vivência, da prática. Então, fica para vocês, nesse vídeo de hoje, essa reflexão. Eu lembro de uma menina, né, que estava fazendo um processo de coaching comigo, e ela falou que estava lendo não sei quantos mil livros, né?
agora já li esse livro, já li esse livro, aqui. Estava na moda ler um monte de livro, né? Aí eu perguntei para ela, mas vem cá, qual foi o primeiro livro que você me falou? Acho que foi esse aqui, foi esse? Foi, tá. Desse livro aqui, que foi o primeiro que você colocou na relação para mim, o que você aplicou na sua vida? O que você absorveu daí que te ajudou a mudar, a melhorar alguma coisa, fazer alguma mudança positiva, ou se liberar de um hábito que não era muito bom? O que você botou em prática? E ela não soube responder. Então, isso é um outro alerta. Hoje, nós estamos sendo impelidos, né, de uma forma geral, a adquirir conhecimentos, informação. Né? Hoje está tudo muito fácil. Né? Praticamente tem capacidade de absorver conhecimento o dia inteiro, desde a hora que você acorda, a hora de dormir, em qualquer lugar que você vá, qualquer coisa que você faça, você tem um celular, tem internet. Só que a gente tem que ter uma visibilidade, um senso de direção. Para que isso? Para que eu vou aprender isso? Vou aprender isso, porque agora eu estou fazendo aqui o doutorado, então eu preciso aprofundar esse conhecimento aqui. Então eu vou botar isso em prática. Senão a gente começa a absorver um monte de conhecimentos, e no final das contas, isso está servindo para quê? Então, vamos refletir sobre isso. Teoria é importante? É um passo importante nesse processo de aprendizado e crescimento. Só que a teoria sozinha não serve para quase nada. Uma coisa que eu falo nas minhas palestras, cursos, até nos vídeos, inclusive nas aulas que eu dou, fazendo estágio, doutorado, mestrado, né, para graduação. A aula que eu vou dar aqui, se não for posta em prática, não vai servir para nada. Não adianta achar que vai aprender, porque eu vi que falou, não adianta. A gente só vai conseguir gerar uma mudança interna de postura, de conduta, praticando as coisas de forma consistente, insistindo, perseverando, até aquilo se tornar um hábito positivo e você começar a ter bons resultados. Ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gerado aí um insight, né? Iniciar uma reflexão para vocês, né? E eu tenho sempre buscado isso na minha vida, né? De fazer de tempos em tempos essa reflexão entre aquilo que eu digo e aquilo que eu estou praticando, e espero que isso gere também, assim como gera na minha vida, bons resultados para vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.